Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Josué, sou supervisor de coleta e qualidade de pesquisas do IBGE e hoje estou trazendo mais um vídeo para o canal, relacionado à disciplina de Geografia e hoje nós vamos resolver, mais algumas questões aqui relacionadas ao clima, bioma e cartografia também, né? Então, caso você não seja inscrito, convido você a se inscrever, né? Caso você tenha interesse em prestar esse processo seletivo, né, que provavelmente vai ocorrer em janeiro, segundo o IBGE. E deixa um like no vídeo também, né? Caso você tenha gostado dele. E comente aí, né? Quantos você acertou, se você achou alguma difícil, se você quer que aprofunde algum tema. E vamos lá, né? Sem enrolação. Para a primeira, peguei uma aqui da VUNESP, que eu acho que tem um nível de cobrança interessante. Eu acho que até um nível de cobrança assim, semelhante à FGV. Então, peguei algumas questões da VUNESP, que é uma banca muito boa. Se a cargo aqui era cargo de fiscal ambiental, foi de 2023. Segundo o IBGE, Pindamonhangaba situa-se na região central do Vale do Paraíba Paulista, região leste do estado de São Paulo, tendo ao norte a Serra da Mantiqueira e ao sul a Serra do Quebra-Cangalha, contraforte da Serra do Mar, inserida no bioma Mata Atlântica, na qual predomina a floresta umbrófila densa, que se caracteriza por. Ele quer uma característica da floresta umbrófila densa, né? Então vamos ver as alternativas. Letra A. Apresenta clima temperado, aqui já está errado, né? Com as quatro estações do ano bem definidas. O verão é quente e úmido, enquanto o inverno é frio e pode apresentar geadas. E o índice de chuvas variam de 75 a 100 milímetros por ano. Pessoal, isso aqui está caracterizando lá a região do sul, né? Que tem tá, alguns chamam de clima temperado, mas o que oficialmente é clima subtropical. E na floresta umbrófila densa, geralmente não, o clima é tropical. Aí, já temos floresta umbrófila densa na Amazônia e na Mata Atlântica, né? Na Amazônia chamam clima equatorial, na Mata Atlântica predomina o clima tropical de altitude e clima tropical atlântico também, né, tem. Então não está incorreto isso aqui, né? Letra B, possui vegetação com folhas largas, isso aqui é verdade, característica da floresta umbrófila densa. E caducas, isso aqui é errado. Floresta umbrófila densa, ela permanece verde por todo o ano, né? Então ela não perde as folhas, né? Durante o período. Isso aqui está incorreto, já está incorreta a questão, mas vamos ver até o final. Com árvores altas, sim, e de copa bastante fechada, que impede a entrada de luz solar mata dentro. Verdade. Essas florestas guardam uma infinidade de alimentos e substâncias que possuem usos medicinais. Isso aqui está correto, né? Mas como está falando de folhas caducas, isso aqui está incorreto. A gente não tem espécies que perdem as folhas, né? Em um período na floresta umbrófila densa. Incorreto. Letra C. Predomínio de árvores baixas com troncos tortuosos. Errado já, né? Que apresentam espinhos e folhas que caem no período da seca. E o clima apresenta uma precipitação de torno de 800 milímetros por ano. Está incorreto. Isso aqui é característica do bioma lá da Caatinga, né? Clima semiárido. Troncos tortuosos também apresentam no Cerrado, né? Mas também se apresentam lá na Caatinga, né? E quando se fala em espinhos e folhas que caem, né? Então, folhas caducas. Então, é semiárido mesmo. Elas perdem as folhas lá para não... a árvore não morrer, né? Devido à falta de água. Letra D. Apresenta árvores de folhas largas, sempre verdes, de duração relativamente longa e mecanismos adaptados para resistir tanto a períodos de calor extremo quanto para evitar o umedecimento. É comum a presença de um tipo de suco na ponta das folhas para facilitar a drenagem da água. Então, pessoal, isso aqui é o que está correto. A floresta brofiladense, a principal característica, né, é que as folhas são largas e elas são sempre verdes em todo o período do ano, né? E elas têm esses mecanismos, né, adaptativos, elas conseguem resistir tanto no calor, tanto no período de umedecimento também, né? Embaixo no meio da floresta lá, né, como não entra tanto a luz solar, né, devido à copa lá ser fechada, então lá embaixo é bastante úmido, né? Então não, é verdade, isso aqui é característica de floresta brofiladense. Vamos ler a letra E. Tem como marca a presença da araucária angustifolia e o clima é quente e úmido, mas o inverno é geralmente frio e ocupa sempre os terrenos aluviais. Pessoal, isso aqui está incorreto porque a araucária, né? Ela é também denominada de floresta umbrófila mista. Então, tentaram confundir, né? Não é floresta umbrófila densa, e sim floresta umbrófila mista. Vamos para outra aqui, uma questão da FGV, cargo de sítio operacional. O bioma Amazônia corresponde a cerca de 49% do território brasileiro.
é caracterizado pelo clima dominante quente e úmido, a predominância e fisionomia florestal e pelo próprio contexto da bacia do Rio Amazonas, e que possui a maior rede hidrográfica do planeta. Sobre a importância da conservação deste bioma, analisa as informativas a seguir. 1. O bioma Amazônia contribui para o desenvolvimento da biotecnologia por seu estoque de material genético. Pessoal, isso aqui é verdade, né? Estão tendo vários estudos aqui na região amazônica, né? Para fazer esse estudo de biotecnologia, né? Nós temos muitas espécies que podem ser utilizadas para fins medicinais, estão sendo utilizadas para cosméticos, né? A Natura, a Boticário tem feito vários estudos na região com espécies de lá, né? E, de fato, né, tem um estoque de material genético muito grande, né? E por isso vocês falam sobre o valor da floresta em pé, né? Porque não é só a madeira em si que tem o valor, né? A própria biotecnologia também é algo importante. Então, correto. O bioma Amazônia contribui para acelerar o aquecimento global por seu estoque e sua capacidade de fixação de carbono. Pessoal, isso aqui está invertido, na verdade, faz desacelerar o aquecimento global, né? Porque a floresta, né, ela promove essa fixação de carbono devido à fotossíntese. Então, ó, as árvores retiram o carbono, o óxido, o gás carbono da atmosfera, né, no processo de fotossíntese e libera oxigênio. Então, isso aqui está invertido, na verdade, desacelera o aquecimento global. E 3. O bioma Amazônia contribui para a manutenção das características do clima regional pela transferência de grande quantidade de vapor de água para a atmosfera. Correto também, né? Quando eu falei sobre o bioma Amazônia, eu falei lá que é uma área com uma alta umidade, né? E é frequente a chuvas, né? E, de fato, nós temos o que nós chamamos de rios voadores, né? E é devido a essa quantidade de nuvens que fica permanentemente nos céus, né? Então, a chuva, as gotas acabam ficando nas folhas lá, né? E isso facilita a evapotranspiração. Então, nós temos essa grande quantidade de vapor de água, de fato, para a atmosfera. Então, está correta a 1 e a 3, que é a letra D. Vamos para a próxima. Peguei essa aqui que eu achei interessante, é do Sebrasp, que foi para o IBGE, né, 2021, para o cargo de supervisor de coleta e qualidade. Eu acho bem possível, né, que nessa prova venha uma questão assim, trazendo uma imagem, né, para você dizer, né, essa imagem é referente a que bioma. Eu acho muito provável. Assinale a opção que apresenta a correlação correta entre as formações vegetais ilustradas nas figuras de 1 a 5 e as letras demarcadas no mapa do Brasil na figura 6. Eu espero que esteja bom para vocês visualizarem aí, né, mas vamos lá. Figura 1, letra A, figura 1, letra D. Figura 1, letra D. Pessoal, a letra D aí, ela está se referindo à região do Nordeste, né? Então, poderia ser. Vamos considerar que seja a Caatinga, né? Então, né, pessoal, essa imagem, a letra 1, muito verde, né? Tem uma presença de um rio aí bastante largo e grande. Isso aí não representa a letra D, né? Aqui, porque na região do semiárido nós temos presença de rios temporários e não sei se tem um rio tão grande assim. Tem o Rio São Francisco, provavelmente deve ter rios grandes assim, mas não está representando a região do semiárido, não. A figura 2, letra B. Figura 2, letra B, também não, pessoal. Se a gente for analisar a figura 2, nós podemos ver que isso aí é referente à região da Caatinga, lá no semiárido, né? A gente pode, eu consigo ver aqui, né, alguns cactos e principalmente as árvores aí sem folhas, né? São árvores caducas, perdem as folhas, né, no período da seca, então não também. Lá no B seria característica do cerrado, né? Figura 3, letra A, a letra C aí, né? Figura 3. Letra A. Pessoal, primeiro vamos analisar a letra A, né? Isso aí é a região do norte, né? Isso é característico do bioma Amazônia, né? Então, não. E o que nós podemos ver na figura 3, nós temos árvores, né? Arbustos. E temos aí uns presenças de gramíneas e também o tronco tortuoso, que é característica do cerrado, né? Então, não. Figura 4, letra C. Vamos ver a figura 4, letra C. Pessoal, isso aqui é a correta porque letra C, né, região do sul, e se nós podemos analisar a figura 4, nós podemos ver a presença aí da araucária, é Pinheiro do Paraná o nome que chamam, né? Então, de fato, essa árvore é bastante característica, a araucária, bom, vocês, eu nunca vi na minha vida, só por imagem, né? Mas quando eu vejo isso aqui, eu já lembro do bioma, faz parte, é um ecossistema associado ao bioma Mata Atlântica, mas aí é a mata de araucárias, que fica nessa região mesmo aí do Paraná, e pega, eu acho que também partes da Araucária presente também no Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Então a figura 4, letra C, correta. Letra D, correta, né? Alternativa D. E a figura 5, letra D, vamos ver. Figura 5, letra D. Pessoal,
Isso aqui, a figura 5, pelo que eu não estava reconhecendo, mas disseram que era mata de cocais. Eu acho que a mata de cocais fica um pouco mais para cima, né? Então, é incorreta. E a Sebrasp deu de fato como correta a letra D, né? Associando a figura 4, que é a mata de araucárias, e a letra C aí na parte do Paraná. A letra D correta. Vamos para uma próxima aqui da VUNESP, cargo soldado policial militar 2018, a prova. Analise o climograma representativo de uma área, de uma extensa área do Brasil para responder à questão. O climograma é característico de qual região, de qual clima, né, pessoal? Se analisar aqui, não, meu Deus, eu não sei analisar o climograma. Vamos ver primeiro as alternativas. Letra A, de grande parte da Amazônia, que apresenta clima equatorial, forte pluviosidade e temperaturas elevadas o ano todo. Isso aqui é a característica da Amazônia? É um clima equatorial? Sim. Tem forte pluviosidade? Também. E as temperaturas são elevadas o ano todo? Sim. A gente não analisou o climograma, mas até agora isso aqui está correto. Vamos ver as demais. B, da região litorânea do sul, que apresenta clima subtropical, sem estação seca, elevada amplitude térmica. De fato, tem elevada amplitude térmica, né? Porque do período mais quente ao período mais frio, tem uma amplitude térmica elevada, mas ela tem uma estação seca, assim, né? Nós temos lá, o clima tropical tem quatro estações bem definidas, e vamos analisar o climograma, né? A temperatura mais baixa registrada no ano foi 25 graus. E, pessoal, o clima subtropical, a temperatura mais baixa pode ser negativo, né? Abaixo de zero, então não tem como ser esse clima subtropical. Letra C, da área sul da região sudeste, que apresenta o clima subtropical de altitude, sim. Fraca pluviosidade e temperaturas elevadas o ano todo. Pessoal, na região do clima subtropical de altitude, não é fraca pluviosidade, nós temos uma chuva bem distribuída ao longo do ano, então não, está incorreto, né? Letra D, da porção central do centro-oeste, que apresenta o clima tropical úmido, com grande pluviosidade e elevada amplitude térmica. Pessoal, se formos analisar, a gente poderia se confundir, né, de fato, por ter aí, ó. Vamos ver o climograma agora. Nós temos aí precipitação bem distribuída ao longo do ano, né, com picos ali na região de janeiro a maio, e a temperatura é bastante elevada também, né, então vamos ver. É grande pluviosidade, né, mas na região do centro-oeste, no Cerrado, clima tropical, né, a, a amplitude térmica não é tão elevada assim, né? A diferença do período mais quente ao período mais frio não tem uma amplitude térmica tão elevada na região do clima tropical. Então, não. E letra E, do interior nordestino, que apresenta clima tropical, está incorreto já, né? Com os meses de verão mais chuvosos e baixa amplitude térmica. Então, de fato, pessoal, tem uma baixa amplitude térmica na região aí do semiárido, mas o clima não é tropical, e sim semiárido, né? Então, pessoal, de fato, a letra A é a correta, né? A Amazônia, o clima equatorial, ela tem a pluviosidade muito elevada, né? Acima de 300 milímetros por ano, e é bem distribuída ao longo do ano. Nós temos um período com mais chuva, um período menos chuvoso, esse período de junho a outubro, né? E as temperaturas são elevadas durante o ano todo. Então, isso aqui era correto, né? Você poderia nem ficar analisando tanto o climograma, só para as alternativas já poderia saber, né? Encontrar a correta. Vamos para a próxima. Peguei outra aqui da VUNESP que eu achei interessante. E assinale a alternativa que identifica corretamente o tipo de clima e um problema ecológico frequente em cada uma das áreas numeradas no mapa. Pessoal, eu acho muito provável, né, que a FGV vai colocar uma questão trazendo uma imagem para você associar o bioma, né, e o clima. Então, por isso eu coloquei essas imagens, né, que eu achei interessante. Tá, vamos ver aqui. Primeiro, letra A, número 4, clima subtropical. Primeiro, vamos ver o começo. 4, vamos ver lá. Não é subtropical, é tropical de altitude. Subtropical lá embaixo, é o 5. Aqui já está errado. Então, vamos partir para a próxima, né? Na prova é assim, você não pode ficar perdendo tempo. Letra B, número 1, tropical de altitude, incorreto, clima equatorial, região amazônica. Vamos, letra C, número 5, semiárido. Número 5, incorreto, né? Clima subtropical, semiárido, tá lá na 3. E letra D, tropical. Letra D, né? Número 2, tropical. De fato, tropical.
Desmatamento do Cerrado, essa região mesmo aí compreende, né? Para cultivos comerciais para exportação. De fato, né, pessoal, nós temos uma grande presença aí da plantação de grãos, né? Principalmente a soja, temos também a agropecuária. E de fato, é um clima tropical nessa região ainda do número 2 que compreende o Cerrado. Correto. Vamos ver a letra E porque está errado. Número 3, equatorial. Incorreto, letra 3 seria o semiárido, equatorial lá no 1, que é a região amazônica, né, pessoal? Então, muito interessante essa questão. Vamos para a próxima. Uma da FGV também aqui para o cargo de técnico da Procuradoria, que é meio antiga, né? Mas é interessante também. Pessoal, eles colocaram esse texto aqui para ler, né? Não precisamos ler esse texto para responder a questão. Às vezes, seria interessante se ele usasse esse texto para identificar, né? Que região seria essa? Mas como não, já na questão já fala que é a região norte do Brasil, então não vamos ler. A descrição do tempo apresentada na notícia revela características de temperatura e pluviosidades comuns na região norte do Brasil, onde predomina o clima. Qual o clima que predomina na região norte? Letra A, equatorial. Correto. Com baixa amplitude térmica anual também. E estações bem diferenciadas em termos de precipitação. Pessoal, isso aqui está quase correto, né? Mas nós não temos estações bem diferenciadas. Nesse período, igual no tropical, né? Que tem uma estação seca e uma chuvosa. Nós temos um período aqui que chove menos e um período que chove mais. Só que não é tão bem diferenciado assim. Então nós temos, o que nós falamos aqui, né? É que tem um período que chove menos e um período que chove mais. Nós temos uma estação bem diferenciada, como na tropical e na subtropical, mais ainda, né? Então, parecia correta. Vamos ver as demais para ver se não está correta mesmo, né? Região Norte, tropical úmido, mesotérmico em termos de temperatura e pluviosidade regular. Pessoal, isso aqui poderia confundir, né? Porque o tropical úmido às vezes é confundido com o clima equatorial. E no próprio Google, se você procurar, né? O clima na Amazônia é tropical úmido, vai dizer que sim. Mas eles são semelhantes, mas tem diferenças, né? O tropical úmido, o tropical, ele tem duas estações bem definidas, uma seca e uma chuvosa. Então não é essa a alternativa. Letra C, tropical semi-úmido, de baixa amplitude térmica anual e duas estações pluviométricas bem definidas. Não. Letra D, equatorial. Também, né? Pequena variação de temperatura ao longo do ano. Sim. E total pluviométrico anual elevado. De fato, pessoal, essa aqui que tá mais certa do que a primeira, né? Porque, de fato, o total pluviométrico anual é elevado, chegando acima de 3.000 milímetros por ano. Então, de fato, essa é um clima equatorial, tem pequena variação de temperatura. Tá tudo correto isso aqui. E letra E, tropical. Não é tropical, é equatorial. Vamos ler então o restante, né? Letra D, correta. Outra da Funesp aqui para o cargo de assistente de suporte acadêmico. Desse ano já, né? Isso aqui já estou trazendo para a parte de cartografia. Achei bastante interessante essa questão. Eu acho que a FGV pode trazer uma questão parecida com essa, trazendo os conceitos de cartografia. Leia a manchete a seguir. O IBGE divulga pela primeira vez as coordenadas geográficas dos endereços do país. Quantos fundamentos básicos em cartografia há notícias de respeito a letra A. A relação de proporção entre as dimensões de um objeto ou área no mapa e suas dimensões reais na natureza. Pessoal, essa proporção entre o mapa e o que acontece na realidade. Isso é escala. Não tem nada a ver com coordenada geográfica. Então, isso aqui é uma definição de escala. Letra B. Aos métodos empregados para a representação da superfície curva da Terra em um plano, como se dão nos mapas. Não, pessoal, isso aqui é a forma que a gente pode representar um mapa numa superfície plana, né? Pode ser azimutal ou plana, pode ser cônica ou cilíndrica, né? Então não tem nada a ver com as coordenadas. Letra C, a apresentação da direção e localização no espaço, sendo um recurso que indica a posição do norte geográfico. Pessoal, isso aqui, a resposta já está aqui, né? Já está dizendo lá, né? Ela representa o norte geográfico. Então nós utilizamos no mapa a Rosa dos Ventos, né, para representar em que posição está o norte. Não tem a ver com a coordenada geográfica. Letra D, ao sistema de localização que usa linhas imaginárias para determinar a posição exata de um ponto na superfície do planeta. Então, isso aqui sim, pessoal, seria uma definição de coordenadas geográficas, né? O que acontece? As linhas imaginárias.
os paralelos e meridianos de latitude e longitude, né, pessoal? Para encontrar uma coordenada geográfica exata, né, nós temos que ter a latitude e a longitude. Então, de fato, isso aqui é uma definição do que seria usar as coordenadas geográficas, né? Nós temos que usar latitude e longitude para encontrar um ponto exato. E letra E, há um elemento que explica os símbolos, cores e padrões em um mapa para representar informações da realidade. Pessoal, isso aqui seria a legenda do mapa, né? Nós utilizamos então, esses símbolos, cores e padrões, né? Para representar a informação do que está naquele mapa, para quem esteja visualizando entender o que significa aquilo. Então, isso é legenda. Então, de fato, a letra D é a correta. Essa questão da VUNESP aqui foi excelente, né? Acho muito provável que a FGV traga uma questão parecida. Outra da VUNESP, do ano passado, isso aqui para um cargo de geoinformações. Mapa de densidade populacional são um exemplo de cartografia. Letra A, sistemática. B, topográfica. C, analítica. D, dinâmica. Letra E, temático. Pessoal, nós temos diferentes tipos de mapas, né? E para representar um mapa de densidade populacional, é um mapa temático. Então, os mapas temáticos, né? Como o próprio nome diz, né? Nós escolhemos um tema. Ah, esse aqui é para representar a densidade populacional. Nós fazemos um mapa e mostra lá, essa região tem mais pessoas que essa aqui. É um mapa temático. Ah, vamos fazer um mapa de riqueza, né? Em qual região tem mais riqueza? Então, eles fazem lá, nessa região tem isso, essa região tem tanto. É um mapa temático. Nós escolhemos um tema para fazê-lo. Então, poderia confundir você, né? Ah, o outro era um mapa dinâmico, né? Porque a dinâmica da população é incorreta. Esses mapas sistemático, analítico e dinâmico, na verdade, eu nunca vi esses nomes, né? Quando se refere a esses mapas. Então, não sei se tem, mas está errado. De fato, é um mapa temático e tem um mapa topográfico de fato que existe, né? Mas não tem nada a ver com densidade populacional. Então, isso aqui é um mapa temático, né? Para outra aqui da Sebrasp, cargo de técnico de geoprocessamento de 2024. O sistema de referência geodésico oficial utilizado atualmente para o sistema geodésico brasileiro é o. Pessoal, como nós estudamos cartografia, pode ser que isso aqui seja muito avançado para perguntar para uma prova de ensino médio, né? Porque o técnico de geoprocessamento tem que saber isso aqui é o básico, né? Mas a gente tem no IBGE uma seção de geoprocessamento, né? E os APMs são enviados para lá, então talvez podem cobrar isso aqui de você. E vamos lá, né, pessoal? O que é utilizado atualmente no Brasil é o SIRGAS 2000, que foi adotado em 2005 pelo IBGE. Então, quando a gente faz algum mapa, o sistema de referência é o SIRGAS 2000. Aí bota-se Córrego Alegre e o SAD 69, que já foram sistemas de referência que foram utilizados pelo Brasil já há muito tempo, né? E desde 2005 é utilizado o SIRGAS 2000. Não esqueçam isso. Podem ser que cobrem isso aqui é muito fácil, pessoal. Sirgas 2000, não esqueçam, guardem isso na memória de vocês. Sirgas 2000 é um sistema atualmente utilizado no Brasil. Esses WGS 86, eu não sei se existe, mas tem uns WGS 84 que é utilizado globalmente, né? Então, quando a gente faz um mapa global, a gente utiliza o WGS 84. Quando a gente quer representar algo aqui no Brasil ou na América do Sul, utilizamos o Sirgas 2000. Letra B. Uma questão, por último, não é uma questão aqui do Sebrasp, para o cargo de agente de pesquisa e mapeamento, lá de 2021. A figura a seguir mostra uma visão esquemática do globo terrestre, centrada no Polo Norte. Considerando essa figura, assinale a opção correta. Então, pessoal, tá aqui a imagem, né? No canto direito. Isso aqui seria como se a gente estivesse vendo o planeta da parte de cima. Então, nós vamos analisar somente aqui os meridianos e a longitude, né? Esqueçam os paralelos e latitude. Nós estamos vendo o planeta da parte de cima. Essa questão aqui, muita gente errou. Eu vi no site de questões, né? Porque eles não entenderam a questão. Essa imagem, como foi trazida aqui, né? Acabou confundindo as pessoas. As pessoas acabaram misturando, né? Paralelo e meridiano. Então, nós estamos falando aqui só de meridiano e longitude. E é do ponto de vista do Polo Norte. Então vamos lá, né? Letra A. A longitude máxima é de 90 graus. Pessoal, a longitude vai de 0 a 180. Aqui na imagem nós podemos ver lá, ó, 0 a 180. Oeste, 0 a 180 leste. Mas da forma que a imagem está disposta aqui, né, acabou confundindo as pessoas. Então, isso aqui está incorreto. A longitude máxima é de 180 graus. A latitude máxima que é de 90 graus, norte ou sul. Letra B. O ponto A tem 90 graus de longitude oeste.
Pessoal, eu pontuar aqui, né? Tá no lado esquerdo. Tá 90 graus. E tá oeste, de fato, que é no lado esquerdo, né? E ele está a 90 graus, partindo aqui do meridiano de Greenwich, que é o 0 grau, né? Então, a letra B é a correta. E muita gente errou, porque não entendeu a imagem. Nós não estamos vendo nada aqui em referência à latitude ou paralelos. Aqui só está falando sobre longitude. E, de fato, o ponto A está a 90 graus de longitude a oeste. Então, a letra B está correta. Vamos ver, a letra C, o hemisfério ocidental fica entre 0 e 180 graus a leste. Pessoal, isso aqui está incorreto. Por quê? O hemisfério ocidental, ele fica para oeste, no lado esquerdo. O oriental que fica a 0 a 80 graus a leste. Então teve essa confusão aí, né? O oriental 0 a 180 graus leste. O ocidental fica para o lado esquerdo, a oeste. Então está incorreto. Letra D. A linha do Equador corresponde a uma semicircunferência. Isso aqui que o pessoal acabou se confundindo, né? A linha do Equador não é uma semicircunferência. Seria uma semicircunferência se ela cortasse o planeta ao meio. Aí seria uma circunferência de fato, né? Mas é uma linha imaginária e é só isso que se fala. Não fala que é uma semicircunferência. Eu até pesquisei para ver, né? Não tá dizendo que seria uma semicircunferência. Se houvesse esse corte no meio do planeta, né? Então tá incorreto isso aqui. E a letra I, a linha internacional de data, corresponde ao meridiano zero. Pessoal, na própria imagem já estava essa resposta, né? A linha internacional de data seria a 180 graus, que seria o antimeridiano. O meridiano de Greenwich, que é o 0 grau. É o meridiano zero, né? Então, o pessoal está incorreto. A imagem já estava falando ali, ó. Só teria que lembrar, né, que o antimeridiano ele é também chamado de linha internacional de data, ele é o 180 graus. E é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Achei muito interessante essas questões aqui. Eu acredito que a FGV vai seguir essa linha aqui de pensamento. E se você gostou, né, pessoal, não esqueça de deixar um like e se inscrever no canal para acompanhar os próximos conteúdos. E até o próximo vídeo. Falou!